Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão, então dá o play porque você está no MCV Play e aqui você fica muito bem atualizado sobre tudo que acontece no Cruz Maltino. Vamos falar bastante sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Vasco avança e vai enfrentar o Corinthians. Vamos falar também sobre a situação envolvendo, né, a proposta do Vasco por Brian Rodrigues do América do México, uruguaio de 24 anos, e também o Vasco enfrenta, né, no mesmo dia que o jogo da Copinha, o Boa Vista em Bacaxá. Vamos falar também muito sobre essa partida onde o Vasco tenta buscar sua primeira vitória no Campeonato Carioca, né, o jogo que acontecerá amanhã. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E falando em comentário, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é a nossa parceira no futsal, no basquete e também quer te dar R$500 de bônus para palpites esportivos. É isso mesmo. Todos os jogos que você quiser jogar, você vai utilizar aí R$500 de bônus através do link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Então não perca a oportunidade que a Estrela Bet está te dando para você começar aí a sua banca daquele jeito, com quinhentão. Lembrando que a Estrela Bet está legalizada no Brasil, todas as questões das notificações e exigências foram cumpridas e então é jogo legal. Mas lembrando também que é entretenimento, então não dê mole, beleza? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo, tem muito assunto pra gente falar hoje nesse sabadão. O Vasco avançou na Copinha, fez proposta para Brian Rodrigues do América do México e amanhã tem partida do Vasco no Campeonato Carioca. Vamos falar bastante sobre Vasco nesse sabadão e, claro, peço para você antes deixar o like ali para dar aquela moral aqui ao nosso trabalho diário, né, de trazer notícias para vocês. Então, se você puder, só deixar o joinha, já ajuda a gente pra caramba. Bom, vamos falar aqui sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, porque eu sei que você que tá aí já está acreditando no título. Tô certo ou tô errado? Vai ali nos comentários. Fala pra mim, você já acredita no título do Vasco na competição? Você já está acreditando que o Vasco pode levar o título da Copinha? Lembrando que o último título do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi lá em 92, meus amigos. Lá em 1992. E o Vasco agora tem aí, né, o Sub-17, né, jogando, né, a Copinha. Óbvio, tem alguns jogadores que estão ali complementando esse elenco e a gente sempre entra naquela discussão. Vale a pena agora que o Vasco vai enfrentar o Corinthians, que venceu o Ituano ontem? A gente vai falar sobre os jogos. Descer jogadores do profissional que estão jogando ali o Campeonato Carioca para reforçar esse elenco da Copinha? Bom, tem gente que acredita que sim, tem gente que fala que não. Mas eu, particularmente, estou muito mais confiante no título da Copinha do que propriamente esses jogadores performarem no Carioca por mais 2 rodadas, né? Ou 1 rodada e meia, enfim. Depende muito da escolha do técnico Carille, principalmente para o jogo contra o Madureira lá em Manaus. Por que eu estou falando 1 jogo e meio? Porque Bruno Lopes, JP, jogadores que poderiam lá reforçar a Copinha, podem, mesmo que os titulares, o time elenco principal voltarem, eles também estarem ali, porque fazem parte dos planos. Então, quando eu falo isso é porque os jogadores podem voltar, independente da situação, né, do Carioca. Jogadores que estão inscritos na competição, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vão ser aproveitados durante toda a temporada. Então, o Vasco, mesmo indo para o jogo contra o Madureira em Manaus com o elenco principal, alguns garotos que têm idade ali de Copinha e estão inscritos na Copinha, não vão jogar a Copinha, vão com o elenco principal, porque fazem parte desse planejamento. Então, para mim, eu acho que o Vasco poderia abrir mão desses jogadores por algumas rodadas, 1 ou 2, né, que, claro, vai ser aí o que o Vasco precisa para otimizar, né, e quem sabe esse título da competição, que é muito esperado pelo torcedor vascaíno, principalmente agora que os garotos voltaram a jogar. Destaque ontem para a partida do Lucas Zuccarello, do Alegria, né, que muita gente questionava o Alegria no profissional, ontem arrebentou, tá? Jogou muita bola. O Lucas Zuccarello também jogou muita bola. Destaque pela frieza dessa equipe quando levou o empate por 3-3, conseguiu ter resiliência e dar a volta por cima, né? Vale destacar também que o Vasco não teve
um grande desafio ainda na competição, né? O Vasco jogou contra o Canaã, Nacional 15 de Piracicaba no grupo 32, passou com 3 empates, né? Diga-se de passagem, eliminou Juventus, Ceará e agora essa equipe, boa equipe, tá? Diga-se de passagem, não é uma equipe ruim. Eu achei uma equipe muito boa, essa equipe do Flamengo de Guarulhos, uma equipe que tem ali alguns jogadores interessantes. Então, o Vasco não teve assim um grande desafio, igual terá agora na próxima fase, né? Que é o Corinthians, que venceu ontem o Ituano. O Ituano também tem uma equipe muito boa, né? Diga-se de passagem, muito boa a equipe do Ituano. Então, o Vasco enfrenta o Corinthians, que tem uma tradição enorme na Copinha. Vamos falar a verdade aqui. Não vamos esconder de vocês, a Federação Paulista, a arbitragem, vai puxar para o Corinthians, fato, é difícil vencer a Copinha e as equipes de São Paulo têm muitos títulos porque jogam em casa e também tem os árbitros da federação que puxam muito para o lado de lá, tá? Isso daí a gente não vai esconder não, mas é um desafio que os garotos poderiam receber reforços, principalmente nessa fase. Eu não iria com o Luiz Gustavo para enfrentar o Boa Vista em Bacaxá, eu iria com o Capasso, colocava o Luiz Gustavo e fazia a dupla de zaga com o Lincoln na Copinha, enfim, existe essa minha vontade. Eu queria saber se realmente eu estou certo, se também é a sua. Falando um pouco sobre mercado da bola, Brian Rodrigues. O Vasco avança numa proposta pelo uruguaio de 24 anos de idade do América do México, jogador que tem aí sim suas valências, um bom jogador que joga como centroavante, ponta direita, ponta esquerda, é o que o Vasco vem procurando no mercado, né? Que é um jogador mais flexível, mais versátil para atuar em outras posições, principalmente com a falta do Verratti, né, ter um centroavante e também essa necessidade de ter pontas, que o Carille deixou muito bem exposto na vez que ele falou na sua apresentação, né? Então é importante, né, a gente observar que o Vasco tenta aí buscar jogadores versáteis, flexíveis, né? O Rony também, mesma coisa, o Vasco tentou a contratação do jogador, mas questões salariais travaram o negócio. Um jogador que joga de centroavante e também de ponta. Então o Vasco busca esse perfil mais versátil e encontra em Brian Rodrigues, jovem jogador, está em ascensão no mercado. O Vasco tenta e avança para uma proposta aí por volta de 4 milhões de euros pelo atleta. Bom, negócio não é muito fácil, é complicado, mas a gente vai observar como que o Vasco vai se portar diante desse cenário. E claro, o Vasco enfrenta o Boa Vista amanhã em Bacaxá. O elenco profissional vai estar mais uma vez, né, tentando buscar a primeira vitória no Campeonato Carioca, e a gente vai estar acompanhando e trazendo para vocês todas as informações. Bom, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto com muito mais informações, beleza? Forte abraço, saudações vascaínos. E a gente vem observando na sua equipe, de forma gradativa, a volta de alguns jogadores do elenco principal, ou vamos falar assim, se preferir, os mais experientes. Existe no planejamento a possibilidade de, caso o Vasco avance na Copinha, dos jovens que estão inscritos na competição, que estão à disposição do seu comando hoje no Carioca, voltarem para essa competição para otimizar um possível título? Boa noite, Lineker. Acredito que o planejamento é esse. Assim, vamos ter um jogo sexta-feira agora, né, da Copinha. Passando, se eu não me engano, joga domingo. Né, então teriam que passar mais 2 fases aí para a próxima estarem sendo utilizados. A gente está dividindo o elenco praticamente em 3, né? Porque o elenco está com o profissional, com o Fábio, o que está comigo e o que está na Copinha. Exemplo disso é o Lincoln e a Alegria, que a gente cedeu para esse jogo decisivo e cedeu para amanhã também, que é uma fase já bem decisiva, e a gente está dividindo forças aí para tentar equilibrar de alguma forma.